Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais uma conversa aqui no canal do NEPES, o Núcleo de Pesquisa sobre Espaço, Política e Emancipação Social. Nós estamos aqui no curso de Geografia da Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém. Bom, esse é um canal de divulgação científica de geografia e áreas afins. Para saber mais sobre nós, visite nosso site que está aqui na descrição do vídeo. Hoje teremos nossa 12ª conversa compartilhando uma ótima notícia. Ontem, nós chegamos à marca dos 600 inscritos e inscritas. Uma excelente marca para um canal de divulgação científica de uma universidade aqui pequena, no interior da Amazônia e com sérias limitações técnicas. Bom, então, muito obrigado a todas e todos que nos acompanharam nesses últimos meses. E se você ainda não é inscrito no canal do NEPES, por favor, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo e contribua com a divulgação científica nessa época de negação da ciência, obscurantismo e ataque às universidades públicas. Então pegue seu café, seu mate, seu tereré e fique à vontade. Hoje a conversa é sobre educação geográfica. Numa época de ataque ferrenho à educação, principalmente aquela pública que se pretende libertadora, emancipatória, o papo vem em boa hora. Nós conversaremos sobre o caminho libertário, mais precisamente sobre educação geográfica e pedagogia libertária. Mas o que é essa pedagogia libertária? Quais seus principais autores ou referências? Onde e quando ela foi implementada, ou que experiências ontem e hoje ela inspirou ou inspira? Quais as contribuições da geografia nesse sentido? E por que a educação geográfica pode ou deve se inspirar em uma pedagogia libertária? Para conversar sobre essas e outras questões, eu chamo aqui o professor Amir Elhaquim de Paula. O Amir, ele é doutor em Geografia Humana e professor do curso de Geografia da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, campus de Ourinhos, onde coordena o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, da área da Geografia. Ele também é autor dos livros A Relação entre o Estado e os Sindicatos sobre uma Perspectiva Territorial, de 2015, e Geografia e Anarquismo, a importância de Piotr Kropotkin para a ciência, de 2019. Bom, além disso, ele é um amigo de longa data, né? Eu lembro que, eu não sei se o Amir vai se lembrar, mas a primeira vez que eu vi ele foi no colóquio, o primeiro colóquio Território Autônomo, em 2010, na UFRJ, lá no Rio de Janeiro. Ele estava numa mesa sobre os clássicos do pensamento libertário, alguma coisa assim, né? E aí eu estava mediando. Eu recém tinha chegado para o mestrado em 2010 e eu acho que ele estava acabando o doutorado naquela época. A primeira vez que eu vi o Amir. E aí depois nós fizemos algumas coisas juntos também. Nós fizemos parte da Rede Recli Kropotkin de Estudos Libertários, a RECRO, e aí se vão mais ou menos uns 10 anos de amizade. Bom, Amir, primeira coisa que eu te pergunto é como é que você está e como é que está Ourinhos? Benzinho, tá me ouvindo? Tranquilo? Tudo certo, tranquilo. Então, primeiro, queria agradecer o convite, né? A última vez que eu te vi faz mais ou menos uns 2 anos no Rio de Janeiro, né? Você, acho que foi uns 2 anos, mais ou menos, ou 3. Você, embora gaúcho, me deu um grande entendimento da cidade do Rio de Janeiro, aquele passeio que a gente fez, foi muito legal. Enfim, então fiquei muito feliz aí do convite para a gente discutir. E aqui, em Ourinhos, agora eu acho que a tendência está no platô e descendo, já está diminuindo um pouco aquela explosão de números que se tinham da Covid-19, né? Mas ainda o estado de São Paulo está com o problema da Covid-19, enfim. Como a gente está saindo de um período mais frio, eu entendo que pode ser que, por causa disso, naturalmente já vai diminuir um pouco mais, né? Esse crescimento. É o que está se mostrando, inclusive. Mas apesar desse ano não ter feito muito frio, né? Aqui em Ourinhos, pelo menos, não fez muito frio, porque já não faz naturalmente, né? Mas esse ano aqui, especificamente, eu acho que foram 2 grandes massas de ar polar forte. Uma foi mais ou menos em maio, que a temperatura chegou a 4 graus aqui, mais ou menos, 4, 5. Que para você, né, meu, é uma temperatura agora, como se fosse da Alemanha, né, cara? E agora, mais recentemente, nessa semana agora, teve outra pulsão de ar frio e a temperatura deve ter chegado mínima a uns 6 graus. Enfim, então,
de um inverno, sei lá, de 3 meses aí, aconteceu mais forte mesmo, 2 dias de frio. O que acontece de manhãzinha, tá frio, né? 10 graus, 11 graus todo dia. Mas nos últimos dias aí foi com a temperatura de 12 graus o dia inteiro. Então, isso é raríssimo aqui, cara. Ficar assim. Geralmente faz frio de manhã e à tarde a temperatura vai subindo normalmente. Ou seja, então, eu quase não estava saindo, agora eu consegui sair um pouco mais, enfim. Lógico que a gente está com medo ainda do que está acontecendo, né? Uhum. Beleza. Bom, aqui em Santarém sempre quente. Hora chove, outra hora faz sol, mas sempre quente. Amir, a gente tem muita coisa para conversar, é um tema que me toca muito também, eu sei que toca muito também. E a ideia aqui é fazer uma conversa mais ou menos introdutória, né? Principalmente para aqueles e aquelas que não têm muita familiaridade, que têm interesse no assunto, mas não têm muita familiaridade, né? Então, a primeira coisa eu acho que chama atenção é a pedagogia libertária, né? Por que esse libertário? O que é essa pedagogia libertária? Como é que a gente pode começar a entender isso? Por que o libertário na pedagogia? Então, bem, vamos entender assim, né? O movimento anarquista, ele surge enquanto organização, vamos dizer, né? No século XIX, está muito ligado à Primeira Internacional, a Associação Internacional dos Trabalhadores, né, que vai ser fundada em 1864 em Londres, e entre outros fundadores estava o Marx, por exemplo. O Bakunin vai entrar posteriormente. Mas, se a gente for pensar na educação, você tem já filósofos que não se declaravam anarquistas, mas que tinham uma preocupação com a educação, da forma que ela era transmitida para as crianças. Porque a gente também tem que lembrar que no século XIX, no final do século XVIII, início do século XIX, existia uma ideia generalizada de que você poderia bater na criança, né, a partir de palmatórias você educava melhor. E aí você tem autores que já no século XVIII, por exemplo, William Godwin, né, ele já tem uma preocupação com relação ao ensino. Não no ensino de geografia, mas com uma educação, porque ensino de geografia também, eu imagino que nem tinha nas escolas ainda, entendeu? No final do século XVIII. E posteriormente, ainda nas primeiras décadas do século XIX, né, você também tem um outro cara que não se declarava anarquista, mas pegam ele, que é o Max Stirner. Inclusive, o Max Stirner escreveu um livro, O Falso Princípio de Nossa Educação, que é tipo, na verdade, é um artigo que ele escreveu no jornal, no mesmo jornal que o Marx escrevia. É interessante, porque o Marx era diretor de um jornal na qual o Max Stirner também tinha participação. Apesar depois dos dois, vamos dizer assim, eles romperem. Num dado momento, eles eram do mesmo grupo, que é o chamado Jovens Hegelianos, né? Os Hegelianos de esquerda. Aí depois há um certo rompimento entre os dois, principalmente quando o Max Stirner escreve, não esse livro, sobre educação, que é o falso princípio de nossa educação, mas o único e sua propriedade, que aí o Marx vai dar uma resposta a esse livro, no livro dele chamado A Ideologia Alemã, que no Brasil só recentemente foi publicado com a resposta. Até então, o que se tinha era uma resposta ao Feuerbach. E só a resposta que ele dá ao Stirner é quase 200 páginas. Se você pegar o livro, 200 páginas, ele atacando o Max Stirner. Então, não se tinha isso. Ou seja, então você tinha lá o Godwin e o Stirner, não sendo anarquista, mas tem uma visão libertária, e eles, de alguma forma, publicando texto sobre essa educação, como deveria ser. Uma educação centrada no aluno, nos interesses dele, né, na qual o professor e o aluno tivessem um diálogo, que hoje pode parecer uma coisa mais comum, mas no final do século XVIII era impensável você estar discutindo isso, né? Então, para a gente começar isso. E aí, no século XIX, como está dizendo, você tem a Associação Internacional dos Trabalhadores. E aí eu acho que a grande questão que eles pensam é: como é que a gente vai fazer essa revolução se a escola, o aparelho da escola, ele é hiper mega autoritário? Né? Como você vai mudar o mundo e continuar uma escola desse jeito? Né? Que trata a criança como se fosse qualquer coisa. Que o saber sempre passa do professor para a criança. Aquele ideal positivista que você tinha, né? O ideal, mesmo liberal, né? O liberal clássico. Então, eles vão começar a fazer questionamentos. E esses questionamentos são feitos tanto para a ala, que depois vai ser considerada como anarquista, né? Começa com os proudhonianos, que estão na Primeira Internacional,
eles pensam a educação mais ligada à politecnia, a questão da formação da mão de obra, do trabalhador, tipo, ter acesso aos mecanismos das indústrias, porque a indústria, você entra lá e é uma engrenagem dentro dela, então você tem o acesso a como funciona a indústria, como funciona esse trabalho, eles achavam que seria importante, e aí com a chegada do Bakunin, ele vai levar o que se fala de educação integral, que não é nada a ver com o que tem hoje, entendeu? Que é o quê? A associação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Por quê? Porque se você tem uma escola na qual as crianças vão ser voltadas ou para o trabalho técnico ou para o trabalho intelectual, vai haver uma separação entre a sociedade eternamente. Então, eles querem acabar com essa separação como? Todo mundo tem acesso às duas coisas. E que você pode pensar que hoje é uma coisa já, não, mas isso já é normal. Não, não é normal. Hoje o que se discute no Brasil é o quê? Que a escola para os pobres é para formar trabalhador. Que o cara tem que ter no ensino médio um ensino técnico para ele trabalhar. E eu não estou dizendo que está errado o cara ir trabalhar, mas a questão é simples. Eles querem dizer, a criança vai para trabalhar e não vai ter acesso aos clássicos. E eles estavam discutindo isso no século XIX, há 150 anos atrás. Porque essa é a lógica do sistema capitalista. Né? Ele faz com que uns tenham mais informação do que os outros. Então, só para... Não sei se eu me alonguei muito na resposta, mas iniciar com isso, né? Tipo, então, basicamente, você tem dois autores, Godwin e Stirner, e você tem aí a Associação Internacional de Trabalhadores, que aí você tem o Bakunin, principalmente, né? E tem, junto com o Bakunin, outros, como um cara chamado Paul Robin, também um francês muito importante, que também depois era anarquista, bakuninista, né? Enfim, quem quiser ter mais acesso à questão da internacional, né, porque alguém fala, o que é isso? Tem esse livro aqui, que saiu recentemente, pela Boitempo, e tem um capítulo na qual eles discutem a educação. E quem quer saber mais desses autores que eu estou falando, tem esse livro aqui, ó, que o Plínio lançou recentemente, então tem a foto aí do Bakunin, do Proudhon, aqui embaixo tem Godwin e Stirner, né, do lado aqui, ó, Godwin e Stirner, entendeu? Então esse livro aqui dá para comprar com o Plínio. E tem um que eu achei não lançou ainda, que é esse aqui. Lançou não, ele não relançou, que é um livro muito grande, que dá um parecer gigantesco de como se deu essa pedagogia libertária, entendeu? Só para vocês entenderem, assim, como é que se formou isso. Uhum. Bom, esses dois últimos que você mostrou, né? O Filosofia da Educação e o A Boa Educação, isso, né? Tá certo. Qual é a editora? Saiu a Imaginário? Essa aqui pela Imaginário, mas essa aqui eu não sei dizer se eles têm ainda, entendeu? Porque ele é mais antigo. Uhum. Esse aqui saiu ano passado. Inclusive, o Plínio me chamou para escrever um artigo, eu escrevi sobre ensino de geografia dentro da perspectiva libertária. Então, eu já me aprofundei mais na questão da geografia. Esse tem, com certeza. Beleza, bom. Uhum. Sim, a gente daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho mais sobre as experiências, né? Mas vamos, por enquanto, ficar com as bases e os autores, né? Você falou de alguns autores importantes, o Godwin, o Stirner, o próprio Bakunin, né? E outros. Tem um contemporâneo deles, não contemporâneo, mas um contemporâneo mais assim do final do século XIX, início do século XX, que é o Francisco Ferrer y Guardia, né? Que é aquele pedagogo catalão, né, o fundador das escolas modernas, e que teve experiências de escola moderna, inclusive em São Paulo, em Porto Alegre, alguns outros lugares do Brasil, né? Você poderia falar um pouquinho mais do Francisco Ferrer y Guardia, essa questão da escola moderna? Antes da gente entrar propriamente na geografia. Ó, o livro, aí Escola Moderna. A Escola Moderna dá para ser comprado pela Biblioteca Terra Livre. Eu não sei se eles têm ainda, porque esse livro aqui tem uns 5... Ele é muito legal, ele vai explicando tudo direitinho. Tem tipo a prefácio do Recli, do Kropotkin, enfim. Então tem isso. Mas eu acho que antes de chegar no Ferrer, se você me permite, eu acho que tem uma experiência super legal, que é pouquíssimo falada, que é a do Tolstói, entendeu?
Então, o Tolstói também tem uma escola no século XIX, na década de 60 do século XIX, uma escola na qual ele escreveu um livro. Ele tem N livros, mas ele tem um livro sobre pedagogia que se chama A Escola de Asnaia Poliana, que era o local que ele vivia, uma cidade, Asnaia Poliana, entendeu? Bem, o Tolstói, todo mundo sabe, ele vem da nobreza russa, então ele tinha servos, a servidão vai acabar na Rússia em 1865, né? Enfim, então ele tinha uma escola voltada para os filhos dos servos. E esse livro chama A Escola de Asnaia Poliana, que não tem em português, se eu me lembro, tem uma edição em espanhol, La Escuela de Asnaia Poliana. Ele mostra uma escola, primeiro, os alunos não tinham horário de entrada e horário de saída. Tipo, a escola ficava aberta, as crianças iam chegando. Segundo, algumas crianças poderiam não sentar nas cadeiras. Às vezes ele comenta que as crianças sentam, às vezes, próximo da janela. Podia fazer isso. Terceiro, as crianças, elas poderiam escolher, num dado do dia da semana, o que elas queriam fazer na escola. Por exemplo, brincar. Então, elas poderiam, na quarta-feira, vamos brincar. Então, eles brincam, e na segunda, na terça, na quinta e na sexta, eles estudam. E nessa escola, ele fala de uma experiência enquanto, eu não sei se ele é professor ou ele tem um professor de geografia. E é muito interessante. Então, ele comenta muito sobre isso. Eu acabei fazendo um artigo falando um pouco dessa história do Tolstói na escola, na Asnaia Poliana, falando da questão dele da aula de geografia, porque ele fala de aula de geografia, por exemplo, ele vai reclamar de que a geografia é mnemônica em 1860 e pouco, cara. E tem gente que acha que em 1970 começaram a falar da geografia mnemônica, entendeu? Não, em 1860 e pouco ele já fala isso. E mais, ele faz um veredito, ele fala o seguinte: se a geografia não mudar, ela não deve ser para crianças, ela deve ficar num ambiente universitário para adultos. Porque a criança não tem, cara, capacidade de ficar toda hora guardando o nome de rio, nome de montanha, capital de país e assim por diante. E ele vai mostrando várias experiências de crianças que fazem perguntas. Então, por exemplo, pergunta assim, professor, por que a Terra gira em torno do Sol? Se eu vejo, entendeu? O contrário, é o Sol que parece estar girando. E aí ele vai comentando isso, que as crianças eram muito, ele percebe que na geografia existe a possibilidade da criança a todo momento, né, ficar, assim, ter uma ideia de querer fazer uma pergunta, né? Mas ele fica chateado porque a geografia que ele tem um manual de geografia, é um manual extremamente mnemônico. Tipo, não dá essa resposta para a criança. Ou o professor dá que resposta. E olha que interessante, ele está falando da década de 60 do século XIX. A resposta do professor é: eu estudei, você não. Então, você está entendendo? Tipo, eu não tenho a resposta, mas eu tenho. Tipo, eu não vou conseguir te explicar aqui direitinho. Mas não faz muita pergunta, porque eu sou o professor. Tipo, ele mostra o quê? O professor arrogante perante o aluno. É uma experiência bem legal, cara. Eu não sei por que não republicaram esse livro, chama A Escola de Asnaia Poliana, entendeu? Enfim, dá para você achar na internet esse livro. Eu baixei há muito tempo atrás, eu não sei. Mas tem um artigo que eu publiquei na revista GeoErg, aí não vou lembrar, mas já faz uns 8, 9 anos, que eu faço uma comparação do Kropotkin e do Tolstói. Ou seja, o Tolstói não é geógrafo, mas na escola dele tinha geografia e ele tinha uma crítica ao ensino de geografia. Então, a crítica ao ensino de geografia não começou tão recentemente, quando as pessoas imaginam. O Kropotkin já fazia isso. Ok? Bem, com relação ao Francisco Ferrer Guardia, né? Bem, ele é espanhol, ele é da Catalunha, né? Cara, alguns falam que ele é anarquista, outros falam que é livre pensador, enfim, eu não vou entrar nesse debate. Ele também era maçom. E também muitos anarquistas eram maçons, entendeu? Porque a maçonaria, na verdade é o seguinte, eles combatem o ensino da igreja. Isso também é muito forte na Primeira Internacional. Tipo, a igreja, ela tinha praticamente um monopólio. Não existia escola pública, como a gente imagina. Não existia isso. Então se discute na Primeira Internacional como é que seria uma escola pública. Como é que se o Estado ia ter esse papel, você está entendendo? Porque a escola era uma escola ou ligada à igreja, confessionária, vamos dizer assim, ou escolas privadas, entendeu? Que aí as crianças, filhos de trabalhadores, não teriam acesso. Então eles discutem isso. E olha que interessante.
Quando é que isso vai ser colocado em prática? Na Comuna de Paris. É a Comuna de Paris que traz essa ideia da universalização do ensino. Que aí a República Francesa, a Terceira República Francesa, que vai massacrar a Comuna de Paris, vai ser a primeira república a pensar essa universalização do ensino. Ou seja, eles acabam com a Comuna, mas ao mesmo tempo, o que eles fazem? Eles pegam alguma coisa que a Comuna estava dizendo de que era importante, que era a universalização do ensino, para que todas as crianças tivessem acesso ao ensino. Bem, aí nesse processo, os anarquistas, eles vão ter experiências, né? Como eu estava dizendo, o Paul Robin, ele tem uma experiência super importante no orfanato de Saint-Pierre. Eu acho que tem livros que falam sobre isso. Na própria Biblioteca Terra Livre deve ter alguma coisa. E aí o Francisco Ferrer Guarda também, ele é um cara, ele é professor, né? Aí ele vai criar uma escola em Barcelona. E nessa escola, ele vai fazer o quê? Uma metodologia de ensino completamente diferente daquela que você tinha habitualmente, que era tipo, o professor fala, o aluno obedece. O saber parte do professor para o aluno. Não, ele vai ser uma outra escola. O saber do aluno é importante. E ele tem várias coisas interessantes nessa escola. Por exemplo, o que hoje poderia parecer normal, mas não existiam nessas escolas. Nas escolas, normalmente, existiam escolas para meninos e escolas para meninas. Não é nem sala de aula. Né? Tipo, sala de aula para meninos da mesma escola, e as meninas e os meninos estavam na mesma escola. Não, uma escola ficava para menino e outra escola para menina. Ele é o primeiro a fazer isso. A colocar meninos e meninas na mesma sala de aula. Ele discute, entre outros assuntos, a questão de higiene sexual. Ele é um dos primeiros caras a discutir sexualidade. Então foi em 1902, cara. Imagina hoje, você tem ministro no governo atual, né? Fala de kit gay, fala não sei do que. O cara está em 1902 discutindo isso. Então é muito avançada essa escola do Francisco Ferrer. Ele tem o apoio de vários anarquistas, né? Então, por exemplo, está dizendo o Recrio Kropotkin. Tem manuais. O Recli, ele se negou a fazer um manual de geografia, porque ele falou que ele não tinha feito, ele não sentia vontade de fazer um manual de geografia para crianças. Então ele vai comentar isso nesse livro. Enfim, mas não é uma escola voltada só para os trabalhadores, é uma escola na qual você tem filhos da classe média, porque tem maçons, junto com filhos de operários, para mostrar para a criança, desde pequena, de que se existe separação de classes entre as pessoas, isso é uma coisa que foi feita pelo capitalismo. Né? Não é uma coisa que surgiu do homem. O homem sempre se separa entre ricos e pobres. E se isso acontece, isso pode acabar um dia. Bem, essa escola, ela vai durar um tempo. O que vai acontecer é que ele, desde o início, ele é muito combatido pela igreja. A igreja não aceita uma escola na qual você tem meninos e meninas juntos. Eles acham um absurdo isso. E aí vai ter um evento na Espanha que é o seguinte. Tem um momento que ele é fechado, ele vai embora. Eu não sei se ele vai para a França. Depois aí ele fica sabendo que o parente dele está doente. Aí ele volta para cuidar do parente. Isso é mais ou menos em 1908. Aí o que vai acontecer? Nesse processo, a Espanha, ela tinha uma colônia na África. E ela estava pegando pessoas para guerrear na África. Né? E quem que eram essas pessoas? Basicamente, filhos da classe trabalhadora. E aí, os republicanos, os maçons, os anarquistas, os socialistas, eles fizeram várias campanhas atacando isso. Porque, tipo, qual que é a ideia? Se você pagasse, você não ia precisar ir para a guerra, entendeu? Essa é a ideia. Você paga, você não precisa ir. Só que quem não tem dinheiro é pobre, é o trabalhador, então vai, entendeu? Aí eles começam a fazer manifestação. Nesse sentido, ele volta, ele recria a escola, né? Ele vai recriar essa escola, e aí vai ter uma semana que se chama Semana Sangrenta, na qual existe uma explosão muito grande com relação à igreja, porque a igreja era muito ligada ao Estado espanhol, né? Enfim, eles queimam conventos, atacam igrejas mesmo, entendeu? E aí, para resumir, o Francisco Ferrer vai ser acusado de ser o mentor intelectual disso. Só que o cara não fez nada disso. Ele vai ser pego e vai ser condenado à morte por uma lei, um julgamento militar, e ele é condenado à morte. Ou seja, ele foi morto porque ele foi acusado de ser o mentor intelectual dessa semana sangrenta. Bem,
E aí, só para completar, aí vem para o Brasil essas ideias pelos trabalhadores, os imigrantes, né? O Brasil teve, no início do século, muitos imigrantes, italianos principalmente, e eles vão fundar escolas baseadas na escola moderna do Francisco Ferrer. Então, essas escolas, aí ela é um pouco diferente, por quê? Porque ela não é uma escola voltada para ter ricos e pobres, é uma escola só para a classe trabalhadora, ok? É uma escola financiada, cotizada pelos trabalhadores, é muito interessante isso. Por exemplo, o pai da Zélia Gattai, por isso que ela fez o livro Anarquista, graças a Deus, ele era um dos caras que cotizava dinheiro. Então, na USP tem lá uma tese sobre a escola moderna, ele mostra as pessoas que pagavam para ajudar a escola, e um dos caras é o pai dela, que é o Francesco Gattai. Ele não era um trabalhador de fábrica, ele era mecânico, então ele tinha uma condição melhor, ok? Bem, e aí essas escolas, então, funcionavam para as crianças trabalhadoras. Elas tinham a preocupação, então, de fazer com que eles tivessem a alfabetização, porque no Brasil ainda você não tinha isso, né? Tipo, eram pouquíssimas escolas públicas no Brasil mesmo, o Brasil se dizendo está numa república já, ok? Bem, essas escolas vão funcionar durante um período. Em São Paulo, tiveram duas escolas, a Escola Moderna 1 e 2. Um dos caras que estavam lá, que era um professor, é o José Penteado. Ele era espírita, inclusive. Então, ele era espírita e era também anarquista. Também tem uma outra coisa que as pessoas acham que os anarquistas são anticlericais, não é bem isso. Inclusive, ele escrevia jornais espíritas, o Zé Penteado, nessas escolas. E como é que funcionavam essas escolas? Então, as escolas, por exemplo, elas tinham o jornal, tinha um boletim da escola moderna e tinha um boletim dos alunos, chamado O Início. Então, os alunos, eles escreviam, eles participavam, eles discutiam nas aulas, eles faziam os trabalhos de campo. Inclusive, tem um texto, um artigo da Lídia Pontusca, que chama Estudo do Meio. Vocês procuram na internet, Estudo do Meio, que ela vai dizer lá o quê? Quem trouxe os estudos do meio para o Brasil foram os alunos. Aonde? Nas escolas libertárias. Não se fazia estudos do meio aqui no Brasil ainda. Eles que trazem esse modelo, que é esse modelo que vem de quem? Basicamente do Kropotkin e do Recli. Né? Não, que antes não tinha gente, mas na geografia, quem traz é o Kropotkin e o Recli. São os anarquistas, os jovens anarquistas que estão pensando a geografia fora da sala de aula. Então, tentei aqui, Osílio, resumir, né, em alguns minutos, essa passagem aí de autores que não eram anarquistas para autores que eram anarquistas até chegar no Francisco Ferrer e Guardia. Beleza. Então a gente pode perceber algumas características em comum do ensino ou da educação nessa época, né? A gente está falando aí final do século XIX, primeira metade do século XX, e também a contraposição, né? Você falou bem, você pontuou não existia uma escola pública propriamente, né? As escolas, elas eram tuteladas pela igreja, e também tem um outro componente que aí nos toca mais nós geógrafos, que era o componente lá na Europa, né? De fazer uma educação, um ensino voltado à justificativa do colonialismo, né? Que eu acho que isso é também algo muito importante, que estava diretamente relacionado com a expansão do Estado, do modelo Estado, né, territorial para a América Latina, para as Américas, para a África, para a Ásia, né? Então, esse campo, vamos dizer assim, esse campo libertário, esse pessoal que se aproximava muito do pensamento libertário, sejam eles anarquistas ou não, enfim, né? Na verdade, a gente pode colocar eles como um grupo anticlerical e anti-estatista, anti-estatal, na verdade, né? Porque aí surgem muitos. Eu acho que nesse momento o rótulo, a identificação pode ser um pouco limitante, mas eles eram contra esse ensino completamente tutelado pela igreja e contra esse ensino do Estado que vangloriava o Estado, que justificava a existência do Estado e bem como sua expansão para as Américas, para a África, enfim, né? E isso é algo que nos remete à geografia. Isso é algo que nos remete à geografia, né? Porque eu acho que boa parte daqueles que vieram antes, né, dos geógrafos, principalmente você já colocou aí o Recli, o Kropotkin, né?
esses nossos dois geógrafos clássicos, eles se destacaram, entre outras coisas, por propor uma educação anticolonialista. Enfim, várias coisas aí, né? Mas aquilo que diretamente toca a geografia, entre outras coisas, seria, além de uma relação sociedade-natureza muito, entre aspas, digamos assim, harmônica, ou uma relação um pouquinho mais equilibrada, seria a questão do anticolonialismo, né? Então, eu acho que até legal, a gente pode pegar e começar a falar um pouco agora do ensino de geografia, né? Pode ser a partir desses precursores. Enfim, mas também depois a gente pode voltar para alguma coisa, e vamos ver que as pessoas também estão perguntando, enfim, vamos ficar à vontade, né? Enfim, como é que pensam os anarquistas essa relação, né, esses geógrafos? Primeiro a gente tem que levar em consideração, quem que é o Recli e o Kropotkin? Eles fizeram curso de geografia? Por exemplo, tem que pensar nisso, né? O Recli, ele fez várias aulas com o Karl Ritter. Então ele foi muito influenciado pela ideia de uma geografia comparada, aquela ideia que o Ritter vai trazer, né? Então ele foi aluno. Só que eram aulas abertas. Por exemplo, nessas aulas você tinha de companheiro de turma o Hartzell, que é outro geógrafo, e o Karl Marx. O Karl Marx assistiu várias aulas do Karl Ritter. Porque aulas de geografia na universidade eram meio que uma novidade, né? O primeiro cara da aula de geografia na universidade é o Kant. Inclusive, ele deu muitos anos aula de geografia. Essa ideia da geografia, como a gente pensa, aí tem muita influência do Kant. Tem gente que acha que o Kant é só filósofo, mas ele foi um dos primeiros caras da aula de geografia, o Kant. Né? Então, desse entendimento da relação entre os aspectos físicos e os aspectos humanos. Né? Então, o Kant já faz isso. Aí o Hitler vai, o Recli tem aula, o Recli ele é republicano desde tem idade, assim, bem novinho, né? Ele é republicano, e aí o que acontece? O Recli ele vai ser perseguido durante muito tempo da vida dele. E ele vivia fugindo, viajando para vários lugares. E ele fazia vários manuais. As pessoas não entendem, mas tipo assim, fala de turismo. Ele fazia vários manuais, o que hoje seria manuais de turismo. Ele ia, por exemplo, ele ia para os Estados Unidos, ele fazia um manual, entendeu? Ele ia para outras regiões da Europa, ele fazia uns manuais, ele vivia muito disso. Ele também deu aula nas regiões sul dos Estados Unidos, então ele tem um livro chamado Escravidão dos Estados Unidos, que ele vai discutir escravidão, né? Ele era muito conhecido já antes mesmo da Comuna de Paris, o Élisée Recli. Ele já era muito conhecido. E na Comuna de Paris, ele vai pegar em armas, o Élisée Recli. Então ele não é um cara de gabinete que fica lá imaginando uma sociedade socialista. Ele vai pegar em armas. E ele entra para a Guarda Nacional, que está tentando defender Paris do ataque, primeiro, dos alemães na Guerra Franco-Prussiana, e depois do ataque da própria República Francesa, que fugiu de Paris e foi, se eu não me engano, para Versalhes, nesse processo, né, que eles ficaram com medo do ataque dos alemães na Guerra Franco-Prussiana. O Recli, o que vai acontecer? Ele vai ser preso, depois que acaba a Comuna de Paris. E tinha, por exemplo, vários foram assassinados. Mais de 10 mil pessoas foram assassinadas na Comuna de Paris. Né? Um livro legal para discutir bastante a Comuna de Paris é o livro do Alexandre Sanes, né? Negras Tormentas. É um livro bem legal, ele vai explicando isso. E aí, o que a gente tem? Tem o seguinte, vai haver um grupo de intelectuais que vai fazer uma carta pedindo para o governo francês não tocar as mãos no Élisée Recli. Quem que assina essa carta? Victor Hugo, Alfred Wallace, Charles Darwin, ou seja, ele é hiper mega conhecido já no século XIX, na década de 70 do século XIX. Aí ele vai se dedicar, ele vai ser contratado pela editora Hachette para fazer uma obra de geografia, que vai depois se transformar na nova Geografia Universal, que são 19 volumes, um volume só para o Brasil, que dá mais ou menos 600 páginas, que você consegue baixar ele na internet, inclusive baixa no site do Senado brasileiro, que tem o prefácio, eu não sei se é o prefácio ou o pós-fácio, do Barão do Rio Branco. Então o Recli era conhecido de várias pessoas que estavam nos governos. Isso acontece também na Colômbia, quando ele vai fazer um trabalho sobre a Colômbia. Ele conhecia um cara que depois virou o presidente da Colômbia. Ou seja, então, é um cara hiper mega conhecido no meio científico, o Élisée Recli. Amir,
Fala, Amir. Peraí. Aconteceu, né? Que caiu um pouquinho. Tô te vendo. Apareceu? Beleza. Sim, Não, então. eu tô vendo, mas assim, a última coisa que eu ouvi foi a questão do Barão do Rio Branco. Então, o Barão do Rio Branco, ele conhecia, ele faz vários elogios. Por que acontece? Tem uma questão do Amapá, que é entre a França e o Brasil. E ele chama o Olivier Reclus para fazer tipo um parecer. E o que o Reclus faz? Apesar de ser francês, o Reclus dá razão ao governo brasileiro na questão do Amapá. Então ele conhecia o Barão do Rio Branco, ou seja, era um cara hiper mega reconhecido intelectualmente nesse período, entendeu? O Olivier Reclus. Eu acho que eu comentei também que ele conhecia gente da Colômbia, inclusive depois um dos caras viraram presidente da Colômbia. Ou seja, ele não conhece só anarquistas, socialistas, ele conhece o mundo científico, ele conhece muita gente do mundo científico e ele é muito reconhecido no mundo científico, o Olivier Reclus, ok? Bem, e aí tem também o Kropotkin, que pouquíssima também, quando eu cheguei em Ourinhos, ninguém sabia que era o Kropotkin. E eu, quando eu fiz geografia na USP, né? E eu fiz meu TCC com um cara chamado, que é bastante conhecido na geografia, que é o Antônio Carlos Roberto Moraes. Que eu não vou aqui discutir, ele é gigante naquilo que ele se propôs a fazer. Né? Ele é um dos principais da geografia crítica. Um dia eu perguntei para ele, ele chegou para mim e respondeu o seguinte: Kropotkin não é geógrafo. Desse mato não sai coelho. Ele respondeu desse jeito. Eu era aluno de graduação. Eu achava que o Kropotkin não era geógrafo. Aí você vai atrás, depois você vai estudar, você vai fazer mestrado, aí você vai ver que ele só não era geógrafo, que ele debatia com geógrafos. Por exemplo, você tem um livrinho aí, eu acho que você tem aquele livro de ensaios sobre educação e geografia, da Biblioteca Terra Livre. Opa. Deixa eu mostrar aqui só a referência. Esse aqui, só, Amir, para falar, esse daqui, Escritos sobre Educação e Geografia, tem textos traduzidos do Olivier Reclus e do Piotr Kropotkin pela Biblioteca Terra Livre, que esses aqui reúnem os primeiros textos sobre educação, sobre ensino escritos por geógrafos, né? Então, aqui, para quem quiser, assim, ter um começo, assim, é uma linguagem incrivelmente contemporânea, é impressionante, parece que, a meu ver, esses dois, né, tanto o Reclus quanto o Kropotkin, em várias áreas, mas também na educação, eles foram pioneiros, né? Hoje a gente fala muito sobre construtivismo, sobre uma educação crítica humanista. Final do século XIX, eles já estavam falando isso aqui, então eu recomendo aqui, ó. E esse texto que tem dentro, chama o que deveria ser a geografia, é uma resposta. Na verdade é o seguinte, existe um debate na Royal Geographical Society, que é a Sociedade de Geografia de Londres. Há um debate na qual o Kropotkin escreve o que deveria ser a geografia e o Mackinder responde ao Kropotkin. É um debate entre eles. Então, o Kropotkin participou de vários debates na geografia. E debates na Sociedade Geográfica de Londres, que é a principal sociedade geográfica do mundo. Né? Porque ele vivia em Londres, ele estava exilado, ele ficou mais de 40 anos exilado em Londres, só depois ele voltou para a Rússia, isso quando teve a Revolução. Ou seja, então, esses dois autores eles estão preocupados tanto com a geografia quanto a questão do ensino. Então, eles não fizeram livros apenas para discutir uma geografia acadêmica. Eles fizeram também livros para discutir uma geografia voltada ao ensino. Existe um texto, inclusive, que foi traduzido pela revista Território Autônomo, que se chama Sobre o Ensino de Fisiografia, que é um texto do Kropotkin também, sobre o ensino de fisiografia. O que ele está falando? Da relação geografia física e geografia humana. E sabe o que ele discute nesse texto sobre o ensino de fisiografia? Ele discute cartografia. As pessoas acham que cartografia também, por exemplo, que vai discutir uma cartografia anti-imperialista, uma cartografia terceiro-mundista, é o Arnold Peters, na década de 70. O Kropotkin aqui discute isso na década de 80 do século XIX, porque eles eram anti-imperialistas.
E ele discute o quê? Também, o propósito desse texto, sobre ensino de fisiografia. Isso dá para baixar naqueles... Acho que está online ainda, né? Os textos da Território Autônomo, né? Então, o que ele discute lá? Que não adianta você levar a criança para fora da sala de aula e dizer para ela o que ela tem que fazer. A criança vai entender que isso é um passeio. Ela não vai querer estudar. Não adianta você falar para a criança, vamos comigo para fora, e acha lá fora aquilo que eu te falei na sala de aula. Você vai fazer com que a criança ela seja, de alguma forma, orientada a achar aquilo que você quer. Você não dá a liberdade da criatividade da criança. E o Kropotkin diz o quê nesse texto? É só pegar lá e ver. Ele diz o seguinte: a criança tem que ser incentivada a fazer mapas. Como é que a criança faz mapa na escola, às vezes? Quando eu estudava, como é que eram os mapas? Ela pinta mapa, ela rabisca mapa, ela pegava aqueles papéis e ficava rabiscando. Ela não constrói mapas. Agora eu pergunto, por que acontece isso? Porque é simples, pessoal. Porque existe duas geografias. Uma geografia voltada para o Estado, que é aquela que o Oliveira Costa chama de geografia dos Estados Maiores, e a geografia dos professores. O professor não é ensinado para fazer mapa, para construir mapas, e aí quando ele passa para a criança, é esse tipo de mapa que ele vai pintando, que eu não estou falando que está errado pintar mapa. Eu estou dizendo que dá para você fazer muito mais do que isso, entendeu? Ou seja, então eles estão no século XIX pensando. É por isso que se negam a discutir esses autores. Amir, eu só queria entrar um pouquinho mais, antes de você seguir, eu queria entrar um pouquinho mais no conteúdo de dois textos importantes, um do Reclus e outro do Kropotkin, só para o pessoal se familiarizar um pouco, né, você já falou, mas assim, até nesse mesmo livro que eu mostrei, né, escrito sobre educação e geografia, tem um texto interessante do Reclus, de 1903, chamado O Ensino da Geografia, né, que é um texto bem rápido, que ele vai falar o quê, né? É mais ou menos isso que você falou, é que o Reclus e o Kropotkin, eles tinham concepções muito parecidas do ensino de geografia, mas o Reclus, nesse texto, ele vai falar que a educação geográfica, ela deve... Ele utiliza, por vezes, essa expressão, que hoje é muito utilizada, a educação geográfica, ele utiliza. Ele vai falar, a educação geográfica, ela precisa ser feita a partir de passeios, viagens, excursões, né? Ele questionava muito o uso de planisfério de mapas para crianças, porque a abstração, para você entender um mapa, né, algo plano, né, sendo que enfim, o planeta ele é um geóide, ele é esférico, seria muito grande, né? Então ele diz que é preciso privilegiar os globos na educação, né? E é preciso sempre sair da escola e fazer passeios, viagens, e as crianças verem as coisas, verem os elementos da natureza, verem as pessoas, os povoados, enfim, e que a partir da curiosidade que as crianças têm intrinsecamente, né, o professor deve o quê? Estimular a compreensão, né? Então o Reclus vai dizer que é preciso aprender a observar, é preciso utilizar muito a técnica da observação, ensinar as crianças a observar a paisagem, e a partir daí que se constrói a educação geográfica que faça sentido. Por isso que você até mencionou que quando o Francisco Ferreira e Guardia, ele pede para o Reclus fazer um manual, um livro-texto, ele diz, né, nesse mesmo livro tem a resposta, né, o Reclus envia uma carta, ele vai falar que Francisco, prezado Francisco, eu agradeço a oportunidade, mas me recuso a escrever um texto, né, porque eu quero passar muito longe, enfim, dos livros didáticos, de qualquer manual de livro-texto, porque eu acho que as crianças não devem ter contato com manuais, mas sim, elas devem compreender a geografia, a natureza, a sociedade, a partir do que elas veem nessas viagens, nesses trabalhos de campo, nesses passeios, né? Outra coisa, né, só para elucidar, né, esse trecho, amigo, tem um trecho que o próprio Reclus, ele fala mais ou menos sobre isso, né? É importante proceder às excursões, às viagens, com o mesmo cuidado do método que no estudo ordinário para a educação, mas é preciso evitar também todo o pedantismo na direção das viagens, porque, acima de tudo, a criança deve divertir-se. Olha só. O estudo deve apresentar-se unicamente
no momento psicológico, no preciso instante em que a visão e a descrição entrem em cheio no cérebro para gravar-se nele para sempre. Preparada desse modo, a criança se encontra já muito adiantada, ainda que não tenha seguido um curso normal. A sua faculdade de compreensão é solicitada e convidada a saber sempre mais, né? Então, ao invés dessa educação que molda ou que limita, eles já falavam isso, de que a educação deve estimular, né? Amira, sua imagem congelou. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Você beleza. Tá ouvindo? Tranquilo, sim. Só essa imagem congelou, mas o som tá bom. Eu só queria complementar, né? Não sei se você quer sair e entrar de novo para ver se a imagem consegue descongelar, Amir, mas eu só vou falar um pouquinho mais sobre o que a geografia deve ser. Se funciona, vamos ver. Peraí. Tá bom, tranquilo, fique à vontade. Por enquanto eu vou falar sobre o Kropotkin aqui, tá? Que é a questão do que a geografia deve ser. Esse texto, o que a geografia deve ser, ele é de 1885. Eu já falei com alguns amigos, alguns colegas do ensino da geografia. Bem-vindo, Amir, de volta, agora está bem melhor. Eu já falei com alguns amigos que estudam, né, o ensino de geografia, educação geográfica, né, e me parece que esse é o primeiro texto sobre educação geográfica que nós temos, que é de 1885, que a geografia deve ser. Bom, entre outras coisas, o que o Kropotkin propõe, né? Ele diz que o geógrafo, na infância, ou seja, o professor de geografia das crianças, ele tem 3 tarefas. A primeira seria um pouco mais simples, que seria despertar o interesse nas crianças pelos fenômenos da natureza, o desejo de conhecê-los e compreendê-los, né? O Kropotkin, ele é um naturalista, né? Ele vem dos estudos da natureza para depois fazer relação com a sociedade, né? Então, ele tem muito essa linguagem, né? É preciso despertar o interesse das crianças pelos fenômenos da natureza, né? E compreendê-los. Segundo, né? Aí é um pouco mais complexo, que a geografia, ela deve ensinar que todos somos irmãos, seja qual for nossa nacionalidade, né? Então, ele fala muito de uma educação antinacionalista, né? Ele fala, né? E a terceira coisa é que a geografia deve acabar com esse preconceito sobre o que ele chama, entre aspas, claro, de raças inferiores. Olha só. Ele é um dos poucos que coloca entre aspas. Sim, entre aspas. Né? Então, ele fala, raças inferiores, porque todo mundo falava raças inferiores, né? Lembrando que a educação na Europa, naquele momento, muitas vezes, né, o ensino de geografia, ele acabava justificando a colonialidade, o colonialismo. E o Kropotkin, ele foi um dos primeiros, talvez o primeiro na geografia a se insurgir contra isso. Ele falava raças inferiores muito entre aspas, né? Ele falava que isso prejudicava, enfim, a vivência entre irmãos, né? Lembrar que eles, enquanto anarquistas, eles eram internacionalistas, né? Apesar de que o Kropotkin, ele falava que a nação é algo, assim, um agrupamento identitário, legítimo, né? O problema eram os nacionalismos e quando a nação, ela se associava muito ao Estado, formando o tal do Estado-nação, né? É uma outra coisa, né? Então, ele vai falar que a geografia, o ensino de geografia deve ser anticolonialista. 1885. Agora, a gente pensa hoje internamente a geografia, mas também em outras ciências sociais, né? A gente tem muito essa discussão do pensamento descolonial, do pensamento anticolonial, do giro descolonial. E o Kropotkin, lá em 1885, ele já falava que a educação geográfica tem que ser anticolonialista, para você ver o grau de... para você ver que eles foram precursores, né? Muitas coisas que a gente vê depois com a chamada geografia crítica, nos anos 60 e 70, né, na verdade já tiveram precursores lá no século XIX, início do século XX, né, a questão são outras, eles acabaram sendo muitas vezes marginalizados, escanteados, uma dificuldade muito grande de se encontrar textos deles, né, quando na verdade são dois dos principais geógrafos clássicos, digamos assim, que a gente tem, né. É só para pontuar mais o conteúdo desses dois textos, só para o pessoal ter uma ideia do que eles falavam já lá há mais de 100 anos atrás. Né? Então, em si, o que você está falando é legal para a gente pensar o seguinte, né? Como é que eles pensam a relação sociedade-natureza? Isso foi uma coisa legal, porque isso é muito forte na geografia, né?
Geografia é entender a relação entre o homem e a natureza. Como é que é isso? Eles entendem que não há separação entre sociedade e natureza. O homem é a natureza. Então eles são os primeiros caras a pensar de uma forma ecológica essa relação homem-natureza. E isso é interessantíssimo, por quê? Porque seja no século XIX, Marx, que tinha uma ideia de progresso, porque para você chegar no socialismo, você tem que passar pelo capitalismo, eles entendem que essa relação não é necessária. Né? Então eles parecem que se voltam às comunidades indígenas, essa relação do que o homem e a natureza é uma coisa só, uma relação simbiótica. Então não é uma relação tipo de que o homem transforma a natureza e se transforma. Mas até onde vai essa transformação? Você vai transformar toda a natureza em produtos humanos? Você acaba com a natureza e você acaba com você. Então, os caras estão pensando isso. Que essa relação entre sociedade e natureza tem que ser uma relação não só dialética, mas dialógica. Você tem que ter um diálogo com a natureza, porque você é a natureza. Se você destrói a natureza, você se destrói. E é interessante o que o Kropotkin vai dizer. Que existe uma espontaneidade na natureza. Existe uma historicidade. Então a minha história, a história do homem, não começa quando, fala que a Lucy saiu ela desceu de uma árvore e começou a ser bípede. Começa lá atrás. Todos os organismos que existiram, que existem, microcelulares, eles fazem parte da história do homem. O homem vem dessa história que está lá atrás. Você está entendendo? Que chega até hoje. Então ele está dizendo assim, qual que é a nossa visão de natureza para ele, que tem que ter, né? É uma visão na qual você troca com a natureza. Há uma troca entre você e a natureza. Por quê? Porque é assim que funciona. Porque se você começar a usar a natureza como se fosse um bem de produção, para te transformar em bem material, você vai destruir a natureza. E, cara, você destrói você mesmo. Eles estão falando isso no século XIX. Né? Tanto que tem a frase mais conhecida do Reclus, né? O homem é como se fosse a consciência da natureza. Ou seja... O homem é a natureza tomando consciência de si. Exatamente. Ou seja, o homem é a natureza. O homem é a consciência. Ou seja, para chegar à consciência, teve aqueles primeiros micro-organismos. Ele rompe com essa ideia judaico-cristã de que separa o homem da natureza. Porque como é que se dá essa tradição judaico-cristã? O homem foi criado por Deus a sua imagem e semelhança. E a natureza veio depois. O homem não foi criado à imagem e semelhança da natureza. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Logo, a natureza me serve. Então eles estão pensando no século XIX. E curiosamente, né, Amir, com o iluminismo, o renascimento e também com o advento da ciência moderna, né, essa ciência instrumental, né, esse pensamento técnico-científico instrumental, ele acaba falando isso, só que com outras palavras, digamos assim, né, porque a ciência, em boa parte moderna, ela surge para transformar a natureza em números para poder melhor explorá-la. Né? Então, na verdade, não é só uma tradição judaico-cristã, mas a própria ciência moderna, em boa parte, ela se constitui a partir da necessidade de explorar a natureza. Né? E esse pensamento, né, de, digamos assim, integração sociedade-natureza, porque para quem é da geografia, né, certamente já deve ter ouvido falar dessas ramos de geografia física e humana, mas para eles, há mais de 100 anos atrás, isso nunca fez sentido. Isso nunca fez sentido. Né? Esse pensamento que a gente tem hoje, né, que alguns geógrafos hoje têm chamado de geografia ambiental, né, o próprio Marcelo Lopes de Souza, Dirceu Ortegaray, o Carlos Walter Porto Gonçalves, né, esse pensamento ele tem precursores lá no século XIX, né, um pensamento que hoje a gente falaria ecológico, para enfrentar essa crise civilizatória que nós temos e por aí vai, mas as pistas já estavam lá, final do século XIX e início do século XX, né, então essa questão de superação dessa dicotomia, dessa separação sociedade e natureza, eles já faziam há mais de 100 anos atrás, né? Pra você ter uma ideia, tem um livro que foi publicado pelo Editor Imaginário, eu não sei se ele tem ainda, chama História de um Riacho. É um livro do Reclus, História de um Riacho. Mas você fala, o que é isso, História de um Riacho? Ele vai mostrando como é que surge o rio, a questão de formações geológicas do solo,
até chegar nas cidades. Como é que o rio vai sendo apropriado pela cidade, como é que a cidade, depois que a indústria se apropria do rio para transformar ele em energia. Ou seja, não dá para você separar geografia física da geografia humana. E isso é um problema. Você é professor, eu também sou. A gente forma aluno para ser professor de geografia. Aí o cara chega na escola e fala, eu sou professor de geografia, mas eu tive geografia física e geografia humana. Aí você fala, agora você junta tudo e dá aula? Mas peraí, cara. Você ficou 4 anos ensinando o cara a ser o geógrafo físico e geógrafo humano, agora você vai pro cara juntar tudo e falar que é geógrafo? As próprias disciplinas, da forma que elas estão separadas. Por exemplo, geomorfologia não casa com economia. Ah, mas não tem nada a ver geomorfologia com economia. Não tem? Vai atrás, você vai ver que tem. O geógrafo trabalha a relação homem-natureza. Ele não quer saber só da natureza, ele não quer saber só do homem. Ele quer saber da relação. Se você separa e fica querendo saber só da natureza, você não é geógrafo. E aí você vai ser um péssimo meteorologista, um péssimo geólogo, porque o cara é preparado para isso. Você tem que trazer essa questão para o homem, para a sociedade. É isso que eles estão falando no século XIX. Mas por que a gente tem isso? A geografia que veio para o Brasil é a geografia laplaciana, que traz essa separação. Na década de 30. Que tudo bem, eu não vou dizer, tá certo, tá errado. Inclusive tem um texto do Laplace que quase ninguém fala. Revista Brasileira de Geografia de 1943. É o primeiro número da revista Brasileira de Geografia. Tem um texto do Laplace que chama O Ensino de Geografia no ensino primário. O ensino de geografia no ensino primário. Ele já discute também ensino de geografia. Por quê? Porque ele é o cara incumbido pelo governo francês a criar geografia nas escolas. É o Laplace, que não é geógrafo. Ele é o quê? Ele é historiador de formação. Entendeu? Ou seja, então você tem tudo isso. E aí você fala, então vamos deixar eles lá atrás. Não, galera, dá para pegar muita coisa que ele fala e trazer para hoje. Trazer para hoje. Como é que a gente faz trabalho de campo? Na própria universidade, como é que é? Eu vou falar para o aluno lá no campo encontrar aquilo que eu pedi para ele? Qual a criatividade que o aluno vai ter? É lógico que o aluno vê o trabalho de campo como uma viagem, um divertimento. É lógico. Você está tratando ele como se fosse imbecil? Vai lá achar para mim o que eu quero? O que o Cleopoldo Retri está falando? Vai primeiro para o campo. Olhem o campo. E a partir daí, voltem para a sala de aula e vamos discutir. Qual é a relação que existe, o que você viu no campo, com aquilo que a gente está discutindo? É isso que eles estão pedindo. Isso dá para ser feito. Porque, pessoal, geografia é as disciplinas. Isso, o Cleopoldo discute isso. Né? A geografia é a vida da pessoa. Geografia não é algo abstrato. E quem faz geografia não está na universidade. O que a universidade faz é sistematizar o conhecimento. Quem faz geografia, as pessoas estão na rua. Estão na relação com a natureza. São essas pessoas que fazem geografia. As crianças fazem geografia. Quando elas saem da casa dela, vão para a escola, da escola para a casa dela. Aí você vai falar para a criança que você é mais jovem do que ela. Presta atenção. A criança também faz geografia. Aí o que ela acha que a geografia é? Uma coisa abstrata. Ela não gosta de geografia. Aí você pega os índices de pessoas que prestam para geografia, cada vez são menores. Aí não vão por quê? Por causa da licenciatura. Mas não é assim, cara. As pessoas fazem mais história do que geografia. Mais ciências sociais que geografia. Por quê? Porque a pessoa não entende o que é geografia. E é claro que não entende. Quando eu estava no Fundamental e Médio, eu peguei um livro didático, que eu não vou falar o nome. Era assim o livro. Durante 6 meses, você discute geografia física. E depois você discute geografia humana. Como assim? Aí o cara discute lá, bioma, relevo. Aí o aluno fala, professor, como é que você vai dar geopolítica? Não, peraí, tem bioma. Aí você vai a bioma, professor, como é que você vai dar geografia humana? Não, peraí, tem relevo. Aí passa mais 2 meses, professor, como é que você vai dar... Porque o cara acha que geografia física tem a ver com geografia humana. É uma relação entre as duas. É isso que eles estão discutindo. Senão a pessoa não vai gostar de geografia. Ok, a gente fala que parece às vezes que as escolas hoje, ainda mais com essa pandemia, com essa tentativa de ensino remoto, elas estão tentando vencer uma maratona que nunca vencerão, que é a maratona do conteúdo, né? Porque se você for pensar, né,
Hoje, eu vejo aqui, eu tenho uma enteada de 11 anos que está na 6ª série, e os conteúdos que ela tem, assim, são conteúdos pré-programados, né? Aquilo que faria sentido para ela, né? Que vai fazer sentido para a leitura de mundo dela, o que ela está vendo no noticiário, coisas horríveis, tantas mortes, desgovernos, falta de políticas públicas, isso aí não é problematizado. É problematizado a pré-programação. Lá no início do ano nós temos ali o livro didático, nós temos ali o conteúdo, e não é só uma questão de, digamos assim, a própria escola ela não oferece isso, os próprios professores não são formados para ter essa flexibilidade, para pegar, 100 mil mortes por coronavírus, o que dá para trabalhar isso hoje, agora mesmo na biologia, na história, né, e na própria geografia, né? Com relação a esse interesse, né, Amira, a gente já falou algumas vezes nesse canal aqui, que é curioso que muitas vezes a gente tem jovens, ou qualquer pessoa assim, né, se interessando muito por história, né, porque às vezes a gente tem livros, best-sellers, muito interessantes no campo da história, nós temos divulgadores científicos, historiadores que falam muito bem, né, que sabem se expressar, até gente assim da física, da astronomia, que consegue fazer um tema tão complexo, realmente abstrato para a mente humana, que é o entendimento do universo, da astronomia, dos astros, consegue fazer isso de uma forma tão fantástica, tão didática, que qualquer um se interessa por astronomia. E nós, geógrafos, muitas vezes a gente não consegue mostrar que a geografia é tudo isso aqui e que ela é fundamental a todo momento, né? A gente ainda está nessa pré-programação. Então, mas eu acho... Não, fale. Posso falar? Eu acho também que a gente tem que levar em consideração o seguinte, que aí eu vou fazer uma crítica à geografia crítica. Quando a geografia crítica chega, ela tem importância? Mas lógico que tem. Ninguém aqui é imbecil. Você vai entender, achar que não. Ela tem grande importância. Só que o que ela faz com a geografia física? Ela deixa de lado. Por quê? Porque como você vai discutir luta de classes entre massas de ar? A massa de ar fria é de esquerda e a massa de ar quente é de direita? Então não tem como você discutir. Então você deixa a geografia física e só dá ênfase na geografia humana. Aí você abre mão de discutir a geografia física ao ponto de ter vários caras que vão dar aula e falam, eu não dou aula de geografia física. Mas você não é geógrafo? Mas os alunos é melhor dar geografia política. Tudo bem, dá geopolítica e discute geografia física. Dá pra você fazer isso. Você tá entendendo? Então, então tem isso. E eu acho também... Por exemplo, não, é impossível tratar, por exemplo, das mudanças climáticas, do aquecimento global, da destruição da biodiversidade, sem falar de geografia política, por exemplo. Tem toda uma geopolítica do aquecimento global, não tem como. A própria geomorfologia que você falou, geomorfologia e luta de classes tem tudo a ver. Né? Porque muitas vezes, quando você tem uma região com maior assoreamento ou maior erosão, né, com o aparecimento de várias vossorocas, muitas vezes é por conta de um manejo do solo, um manejo, né, daquela área que vem de um uso intensivo que geralmente está associado ao agronegócio. E aí você já consegue associar a geografia agrária. Mas por quê? A grande propriedade de terra, e aí já começa a ver, mas e o pequeno agricultor? Como é que ele impacta aquilo ali? Qual é o impacto ambiental que o pequeno agricultor, ou que, enfim, a agricultura familiar, ela oferece ao ambiente, e qual é o impacto que as grandes propriedades de terra oferecem ao ambiente? Então você consegue relacionar geomorfologia, geografia política, geografia agrária, e antes você consegue relacionar climatologia, geografia política e por aí vai, né? Você quer ver uma coisa, Zílio? Você está falando, é bem interessante para a gente pensar. Uma coisa um trabalho que eu fiz aqui no núcleo de ensino, aqui na cidade. Está começando ainda, né? Esse é basicamente eu ia perguntar sobre isso, né, Amir? Você tem uma experiência interessante aí conta um pouquinho mais às vezes a gente fica falando, mas conta um pouquinho da sua experiência aí. Então, tem um bolsista, é interessante. Então, tipo assim, o anarquista, ele trabalha com qualquer pessoa. Talvez tenha uma ideia de que o anarquista, eu pelo menos não quero convencer ninguém a ser anarquista. A pessoa tem que ela quiser, entendeu? Se ela quer ser anarquista, quer ser petista, só não dá para ser bolsonarista. Porque como é que eu vou discutir com a pessoa? Se ela não aceita a discussão, vai falar que vai dar uma porrada na minha cara. Entendeu? Então, né, é melhor então, perder meu tempo com isso.
Aí o que acontece? Tem um menino que trabalha comigo, ele é do PSTU. É do PSTU. Qual o problema? Vamos lá discutir. Aí nós bolamos uma proposta para levar numa escola aqui de Ourinhos, que é o seguinte: os alunos da sala de aula, de uma sala de aula específica, o professor aceitou numa boa, eu acho que, enfim, nem sei em que ele votou, não duvido que ele tenha votado até no Bolsonaro. Enfim, aí ele chegou e falou, vamos fazer o seguinte: o aluno aqui na cidade de Ourinhos, ele tem um manual que é feito pelo SESI, que é o manual do SESI. Eles têm várias cidades. Bem, enfim, aí no manual lá, que é um manual que quase não trabalha geografia física, inclusive, porque está na questão do empreendedorismo, está preocupado com isso, entendeu? Bem, enfim, mas vamos lá. A ideia qual que é? Chegar na sala de aula e perguntar assim para os alunos: do que vocês gostam? Não de geografia, do que vocês gostam? Foi a ideia que a gente fala. Vamos lá fazer, coloca na lousa. Gosto de funk. Gosto de, sei lá, de futebol. Vamos lá. Gosto de jogos. E vamos lá. Funk. Quem está no seu caderno aí? Abre aí o seu livro didático. Tá. Capítulo que a gente tem que discutir agora, professor, é relevo brasileiro. Qual a relação de funk com o relevo brasileiro? E vamos fazer uma aula. Aí eu vou precisar rasgar o livro, entendeu? E vou fazer alguma coisa que o aluno quer, que é funk. Não tem a ver relevo com funk? O funk surgiu onde no Rio de Janeiro? Você tá entendendo? Tem geografia, cara, aí. Então, o aluno vai se interessar porque você está discutindo funk. E a partir daí você discute com ele geografia física. Agora, você vai querer que o aluno senta lá, fica o dia inteiro sentando lá, ouvindo, sei lá, a questão qual a diferença do Júlio de Ross, do Haroldo Azevedo e do Aviso de Fábio? Mas qual a relação tem com a vida dele isso, cara? Eu acho o seguinte, sempre que eu discuti com os alunos, o aluno só aprende o que ele quer. Eu não aprendi nada de física, eu não gosto. Então não adianta, eu fiquei lá sei quantos anos tendo física na minha vida. E quando o cara aprende isso na porrada, lá na frente, ele vai sempre se dedicar ao que ele mais gosta. Se a gente fazer, e geografia, dá para discutir várias coisas. O problema é futebol e geografia. Aí você abre lá, está discutindo, sei lá, no seu livro didático, eu estou pegando coisa da física, para você não falar, mas humano dá, mas vamos pegar coisa da física. Então você pega lá, sei lá, vamos pegar biomas e futebol. Ou clima e futebol, vamos pegar clima e futebol. Não dá para discutir clima e futebol? Ou relevo e futebol, não dá para discutir? Porque tem os times de futebol, quando o São Paulo vai jogar Libertadores e o cara não respira, aí o time da Bolívia ganha de 8-0. O clima é mais frio, numa região onde neva, aí o cara vai jogar bola, tem mais dificuldade. Grama sintética, grama que não é sintética. Futebol de várzea. Quem fala futebol de várzea? Cara, não é o nome, futebol de várzea. Porque ele jogava na várzea do Rio. Então dá para discutir hidrografia e futebol, mostrando a apropriação dos rios a partir para jogar futebol. Agora você vai querer discutir o que, Paulo? Hidrografia. Ele fica falando lá, os rios da Amazônia, da margem esquerda, da porra, eu não moro na Amazônia. Aí já vai falar, não, o aluno é agressivo, o aluno é chato, ele quer só ver celular. A internet é muito mais gostoso, cara. Então dá pra gente tentar minimamente fazer isso? Dá, então a gente fez isso. Sabe o que nós vamos falar? Jogos. Eles queriam aprender jogos. Aí a gente percebeu o quê? Tem vários jogos de geografia. Eu coloco aqui dois muito interessantes para se tratar as questões urbanas, cara. Inclusive, eu já vi artigo de gente falando sobre isso. Teve um pessoal que acha que é bobagem, mas eu achei muito interessante, que é a questão... primeiro, tem aquele... que já é antigo, porque eu já sou meio antigo, a gente já é meio antigo, mas tem aquele SimCity, que é aquele jogo de planejamento urbano, que você vai gerindo a cidade, planejando a cidade, fazendo um zoneamento econômico-ecológico da cidade, e aí você... A questão da especulação, a questão das moradias de baixa renda, de média renda, de alta renda, enfim, né? O SimCity é maravilhoso. Tem outro também que é o GTA, né? O GTA,
ele recria várias questões urbanas como segregação, racismo na cidade, periferia, bairros elitistas, assim, olha, tem muita coisa que dá para se trabalhar com a geografia a partir e aí, Zílio, tipo assim, porque tipo assim, vem aquela coisa, mas o livro tá pedindo, eu não quero saber. Tipo assim, não vou pegar um livro e jogar no lixo. Não dá pra você fazer isso, caramba. Mas dá pra você pensar numa aula na qual o aluno tem interesse e que aquele conteúdo que é importante você também passe. Porque senão o cara não vai estar nem aí pro que você tá falando. Ele vai ficar ouvindo e vai pelo outro. E isso também acontece na universidade, cara. Também acontece na universidade. O professor se acha a bolacha mais recheada do pacote, entendeu? Aí eu vou fazer uma pergunta e fala assim, eu fiz doutorado. Aí tem que você fez doutorado. Você fez doutorado num assunto específico. Você não fez doutorado na geografia inteira. Mas nem o Milton Santos teve essa capacidade, cara, de fazer isso. Nem o Olivier Reclus. Você está entendendo? Ou seja, você fez uma parte, então você sabe muito sobre aquela parte. O resto você não sabe quase muito tanto quanto aquilo. Então é isso que os anarquistas estavam falando no século XIX. A geografia induz a criança à criatividade. Mas como é que a gente faz hoje? A gente faz tudo ao contrário, cara. Você separa a geografia física e geografia humana. Aí você fala, mas não é importante. Para fazer pesquisa pode ser que seja importante, mas para dar aula não é importante. Você está entendendo? Você tem que juntar as coisas. Ou se não, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos criar, então, mais duas disciplinas. Uma chamada Geografia Física e Geografia Humana. Agora, não dá para falar para o aluno da Geografia se você separa para ele. Como você vai querer que esse cara faça? Não, aí junta. Não, agora você junta. Mas peraí, mas você não faz isso? Você, o professor Bambambam, não junta? Aí vai querer que o aluno junta? Por que você não junta? Porque você foi ensinado a ser desse jeito. Aí o que você faz? Você ensina o próximo a mesma coisa. Entendeu? É isso que os anarquistas estão pensando no século XIX. É isso que eles estão discutindo. Está entendendo? Eles querem que as crianças gostem de geografia. Eles não entendem porque eles não gostam. Não gostam. Então o que a gente pode tentar fazer minimamente? Fazer com que as crianças de hoje se interessem pelo tema. Como? Pergunta para o que ele quer estudar. O que você quer estudar na sala de aula? O que vocês querem estudar? Querendo estudar tal assunto. E pega esse assunto e tenta casar com o que tem o livro didático. Se você tem livro didático, se você tem uma apostila, se você não tem, faz uma aula pensando nisso. Você entende? Que seja 1 a 2 aulas por mês. Que o aluno tenha a oportunidade dele criar a aula com você. Galera, vamos deixar de achar que você é um mambambam, cara. Você também foi aluno. Você está entendendo? Pô, o que é? Você achou que você é professor agora, você é o bambambam da história? Você também foi aluno. Você gostava de ficar sentado numa cadeira lá? Eu, cara, falo isso que eu odiava a escola. Eu odiava a escola. Odiava. Você está entendendo? E até na faculdade, eu nunca fui um aluno exemplar na faculdade. Essa é a realidade. Eu nunca fui um aluno exemplar. Tanto que o meu mestrado, o meu doutorado, sempre foram feitos sobre assunto que eu gosto. Não que o professor chegou para mim e falou, você não quer trabalhar para estudar garrafa PET? Não, eu não gosto de garrafa PET. Eu gosto de anarquismo e eu quero estudar com geografia. Por quê, cara? Eu vi as pessoas sofrendo, arrancando os cabelos, chorando para acabar a terra, eu lá. Que tranquilidade. Porque quando eu lia com prazer. Eu adorava ler tudo que eu queria. Você está entendendo? E assim que funciona. A escola tem que ser um ambiente para qual o aluno sente a vontade de ir. O mínimo, cara. O mínimo. Essa semana, não foi sensacional, semana passada, estão discutindo agora na Prefeitura de São Paulo a volta dos Grêmios. Cara, Grêmio serve, não é para dizer para o aluno quando vai ser feita a festa junina. Tanto que eles querem o quê? Discutir o orçamento da escola. Prioridades. O aluno tem que participar das prioridades da escola. Esse negócio da pandemia, quantos alunos estão dando opinião? Se quer voltar ou não. Eu não vejo isso. Eu vejo professor falando, pai de aluno, repórter, jornalista, presidente, governador, e o aluno? Perguntou para ele. Mas depois falam para mim assim, eu dou aula, os alunos nem olham lá. É lógico, é a oportunidade dele fazer, se for falar, porra nenhuma. Entendeu? Porque é um saco a escola pro cara. Ou seja, ou a gente pensa numa escola melhor, ou vamos sofrer, cara. Ou vamos sofrer.
Existe oportunidade para a gente fazer. Agora, eu estou falando, existe uma forma, não sei qual foi essa. Você falou assim de oportunidade de experiência, né? Já vamos conversar sobre isso. Só deixa eu dar um oi aqui para o público que nos assiste, que tem bastante gente de vários lugares aqui nos acompanhando, pessoal de Arco Verde, Pernambuco, pessoal da Federal do Acre, do Instituto Federal Baiano, Salvador, Quirinópolis, Goiás, Goiás, UFPA, Pará, Geografia UFOPA também presente, Federal do Rio Grande do Sul presente, SEDUC do Sergipe também presente, Federal do Sergipe também presente. Obrigado a todos e todas que nos acompanham aí. Amir, você falou sobre... Bom, a gente falou muito sobre o que fazer com a escola, com a estrutura rígida que a gente tem hoje, né? Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui da Deise, né? Até agradeço a Deise Limon. Ela pergunta assim: como dialogar o ensino de geografia por meio da perspectiva libertária no formato de escola que ainda limita práticas pedagógicas não tradicionais? Bom, a gente falou um pouquinho aqui sobre isso, mas eu queria te ouvir falar sobre as experiências hoje, né? Porque numa conversa anterior que a gente teve, você comentou sobre escolas democráticas. Hoje, o que você vê de interessante no modelo que a gente tem de escolas hoje? Assim, quais alternativas? O que você vê de experiências interessantes hoje? Só para a gente não ficar... O ensino pode ser assim, não, mas em vários lugares ele já é parecido com isso, né? Mas... Vamos dizer que a Deise, eu não sei se ela é professora, enfim, não sei. Vamos ver que ela é professora. E aí ela quer fazer uma experiência. Se ela fizer sozinha na escola, ela vai levar porrada para tudo que é lado. O aluno vai achar que ela é meio imbecil, entendeu? Porque, cara, não vai mudar isso do dia para noite, né, cara? O aluno vai entender que o professor que é mais legal é o professor que, às vezes, tipo assim, ele pode montar em cima. Então, isso tem que ser feito com muito cuidado. O que eu aconselho primeiro? Por que a gente não forma uma rede de professores que têm interesse em fazer algo diferente na escola? Primeira coisa, por que não faz uma rede? Hoje dá para fazer isso. Você cria um grupo de WhatsApp, um grupo de Facebook, de professores que têm práticas diferentes na sala de aula. Aí você não se sente sozinho. Porque o grande problema é você estar sozinho na escola que ninguém está nem aí, cara. Aí você vai ser massacrado. Mas se você tiver como discutir isso com outras pessoas, e hoje dá. Hoje dá. Hoje eu estou aqui em Ourinhos, você está em Santarém, cara. E tem gente da Bahia, de Pernambuco, conversando com a gente. Hoje dá para a gente pegar e fazer uma rede com vários professores que se interessem em uma prática libertária. E aí a gente vai tentando, lentamente, fazer umas coisas diferentes na sala de aula. E aí, numa semana, a gente discute essas experiências. Então, primeiro isso. Existem escolas na qual tem diferença. Eu tive a oportunidade em 2000... Eu sou muito ruim para data, cara. Mas foi entre 2010 e 2015. Acho que foi 2015, enfim, não lembro. A gente foi numa escola em São Paulo chamada Escola Campos Sales, que fica dentro da favela de Heliópolis. Que ela tem uma prática ligada à Escola da Ponte, que é uma escola que não é anarquista, apesar que o José Pacheco diz baixinho para os outros que ele é anarquista, entendeu? Mas é uma escola que não é anarquista, mas que tem, cara, obviamente, uma pegada libertária. Obviamente. Porque nem todos que têm essa pegada libertária são aqui. Por exemplo, se a gente pegar no século XX, no início do século XX, tem um cara chamado Moisés Pristac. Ele é comunista. Ele participa da Revolução Russa. E vê a escola dele. Chama Escola Comuna. É uma escola libertária, cara, se você olhar. Mas, enfim. Aí nós fomos nessa escola, conhecer a escola. E aí chegamos na escola, tá? A escola não tem muro. Não tem muro a escola. Você pode sair correndo assim, dá um salto, você entra dentro da escola. O muro é baixinho, não tem aqueles muros com grade, que parece que o cara tem tudo. Não tem, cara. Primeiro a gente já fala, que coisa estranha. Então, você poder entrando lá na escola, tal, dentro da escola tem uma ITEC. Aí fomos falar com a diretora. A diretora chegou e falou assim: vocês fiquem à vontade, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. A escola, quando a gente foi à tarde, ela tem Fundamental 1. São crianças de 7 anos, tudo da favela de Heliópolis. Porque a escola fica dentro da favela de Heliópolis.
Inclusive o diretor comentou com a gente que tinha roubado um monte de coisa na escola antes desse projeto vingar, entendeu? Eles roubavam, os caras entravam para roubar computador, ninguém rouba mais nada na escola. Bem, enfim, aí como é que era? Aí fomos lá, tal, chegamos no fundo 1, aí a professora chegou e falou assim, você fica à vontade com as crianças estavam lá, sentadinhas com a professora. Pergunta foi feita, acho que foi até com um aluno, chegou e falou assim, quem aqui quer ser professor? Todas as crianças levantaram a mão e gritaram, eu! Todas as crianças de 7, 8 anos queriam ser professor. Aí a gente falou, coisa estranha, né, cara? Aí começamos a entender a escola. A escola, o aluno tem grande participação dentro dela. Como é que é a participação do aluno? Por exemplo, tem disciplina, existem comitês de indisciplina. Olha que interessante. Estava tendo lá a gente foi fazer uma reunião com os alunos, e aí eles estavam tendo aula, então tinha que ter umas turmas para vir falar com a gente. E aí a gente estava esperando numa sala, lá conversando, né? De repente um aluno pegou e abriu a nossa porta. E olhou assim, né, cara? Ele olhou, pegou, voltou e fechou a porta e foi embora. E a gente continuou conversando e tal. Aí passou, sei lá, uns 10 minutos, 15, não lembro agora. Aí veio uma turma de uns 10, 15 alunos, inclusive um desses alunos. Aí começou, a professora diretora falou, você pode fazer perguntas que vocês quiserem para as crianças. Primeiro, eles têm, tipo assim, vai falando, eles ficam com o dedinho lá assim, levantado assim, ó. Eles só vão falar quando o outro parar. Eles não ficam falando em cima do outro. Eles são crianças de 10, 11 anos, cara. Eles ficam com o dedinho, as meninas falam junto com os meninos. Começaram a questionar a vice-diretora na nossa frente. Ah, a senhora não sei, ela esqueceu de saber tal coisa. Na nossa frente, eles começaram a discutir com a mulher. E a mulher está dando a resposta para eles, entendeu? Bem, aí eu perguntei para esse menino, falei assim, mas por que você, uma hora, a gente estava aqui, eu vi que você abriu a porta, olhou e saiu. Ah, porque antes de vir para cá, eu tive que participar da comissão, eu não lembro se é uma comissão de disciplina, que é como é que funciona? Existe uma comissão de alunos, tem um aluno que está criando muito problema dentro da sala de aula. Aí eles formam uma comissão. Aí eles chamam a mãe do aluno para conversar com ela. Então o diretor fala, a comissão de alunos de quinta série, da sexta série, chama a mãe para conversar. Aí ele falou para mim, eu abri a porta e vi que tinha muito adulto. Falei, não pode ser aqui, porque só vou falar com uma adulta, que é a mãe da criança, e o resto é tudo aluno. Aí eles discutem com a criança, com a mãe da criança, tá tendo problema, assim, assado. Ou seja, inclusive tem um filme, se vocês quiserem ver, chama Heliópolis, Bairro Educação. Você entra na internet e vê Heliópolis, Bairro Educação. É um filminho de 10, 15 minutos. Heliópolis, Bairro Educação. Que fala dessa... Inclusive, lá ele fala o quê? Que quando a primeira vez que chamaram uma mãe de aluno, a comissão de alunos chamou uma mãe, a mãe chegou e falou para o diretor, eu não vou falar com aluno, eu só falo com adulto. O diretor respondeu para ela, se a senhora não fala com crianças, o seu filho não pode estudar nessa escola, então, por favor, tire o seu filho e vai embora. Aí a mulher falou, não, eu vou ficar. Depois foi falar com a comissão. Ou seja, aí você fala, mas aqui é perfeita a escola? Mas lógico que não. Tem problema na escola? Mas lógico que tem. A questão é como você resolve os problemas. Você resolve os problemas de uma forma coletiva. Ela tem assembleias. Tem grupos de discussão entre os alunos com o professor. Bem, enfim, então são experiências de escolas que fogem desse modelo. Inclusive, nessas escolas, por exemplo, não tem sala de aula, são grandes salões. Que ficam quatro, eles estavam explicando esses alunos, ficam 4 alunos na mesa, um aluno do 6º ano, um aluno do 7º, um aluno do 8º, um aluno do 9º ano. Aí como é que funciona? Eles têm tipo uns roteiros tipo uns caderninhos, entendeu? Que a escola faz. Aí eles vão seguindo o roteiro. Então, por exemplo, roteiro de matemática. O aluno da 6ª série pede ajuda da 7ª série, do 7º ano. Do 7º ano tem dúvida, pede para o 8º. E assim eles vão tirando as dúvidas. Se eles tiverem uma dúvida que eles não conseguem solucionar, aí eles levantam a mão, vai o professor, que aí pode ser professor de matemática, português, para resolver dúvidas de história, entendeu? Isso que às vezes incomoda os professores. O cara fala, eu fui formado em geografia, como é que eu vou discutir história? Aí o que o diretor responde? Mas você não foi aluno?
Se você fez faculdade, é porque você já teve história, geografia, matemática, química. Enfim, aí eles vão discutir. Qual a experiência que esses alunos me contaram naquele dia? Teve um dia que eles estavam com dúvida entre eles e eles não conseguiam resolver. Aí eles levantaram a mão. Aí a professora foi lá. Eu não lembro se era uma dúvida de matemática, enfim, eu não lembro agora, entendeu? Aí eles mostraram para a professora, professor, eu estou com essa dúvida aqui. A pessoa olhou assim, eu também estou com dúvida. Aí o menino chegou e falou, fala com o João. Ela saiu daquele quadradinho, tinha 4 alunos, foi para outro, e o João ajudou a professora a resolver uma dificuldade que ele tinha e que ela também tinha. Ou seja, o aluno ensinou a professora a fazer um exercício, cara. E aí, antes de ir embora, eu perguntei para a diretora, isso já faz um tempo, né? Vocês têm intenção de fazer esses caderninhos, os alunos com os professores? Então, por exemplo, o aluno do 9º ano já passou por geografia no 6º, no 7º, 8º. Ele não pode ajudar o professor em como fazer a aula de geografia para esses alunos que estão chegando? Ela falou, o nosso próximo passo é esse. Então, eles vão fazer o quê? Um caderno de estudos de geografia na qual alunos e professores iam fazer o junto. Mas tem gente que acha, não, como eu? Eu estudei. Eu fiz faculdade. Então, o que acontece é isso. Agora, você chega para mim e fala assim, todos os professores querem ficar nessa escola? Não. Por que ninguém quer? Por que os professores não querem ficar? Porque o professor quer o quê? Ele quer fechar a porta, às vezes não dá aula. E lá não tem como fazer isso. Às vezes o professor é de matemática, a dúvida é de português, ele fala, eu fui formado em matemática, não em português. Ou seja, ele está dentro de um quadradinho, entendeu? É isso. Mas por que ele está no quadradinho? Porque a universidade que forma ele também está no quadradinho. O professor universitário também está no quadradinho. E ele quer levar esse quadradinho para o aluno. Mas peraí, como é que esse aluno vai querer um quadradinho se ele tem um mundo na frente dele? Que ele pode entrar na internet e ter resposta e assim por diante. Exatamente. Bom, Amir, eu vou ler algumas coisas aqui do nosso público e também fazer algumas perguntinhas rápidas para depois eu tenho uma última pergunta para você, mas aos pouquinhos a gente vai se encaminhando, né? A gente já está com quase 1h30 aí. Agradecer a todos que têm nos acompanhado até então, né? Eu vou fazer algumas perguntas que são assim, mais rápidas, aí depois você pode comentar. Aqui a Nova Geografia fala, estou interessado em pesquisar pedagogia anarquista. Qual a universidade que tem uma pós sobre esse tema que vocês recomendam? Isso aí é um. Temos outra pergunta aqui. Bom, faz umas duas, só porque eu vou acabar esquecendo. Cara. Claro. Amir, a pergunta da Maria Caroline. Obrigado, Maria. A autogestão na educação depende do apoio mútuo para acontecer de maneira efetiva? Você pode relacionar a autogestão com apoio mútuo, por favor? Apoio mútuo, que é uma ideia do Kropotkin, né? De um dos nossos clássicos que a gente falou, né? Amir, tá. Fica à vontade. Se você dizer para mim tem, não tem ainda. Pelo menos eu desconheço. Entendeu? Como eu não dou aula na pós, eu tinha uma ideia de dar uma disciplina na pós para discutir geografia e anarquismo. Né? E, claro, vou ver se a gente vai fechar isso daí. Porque, por exemplo, dá para discutir revoluções na geografia. Revolução Russa tem história e tem geografia. Greve 17 tem história e também tem geografia. Tudo tem história, tudo que tem história tem geografia, pô. Então, dá para você discutir esses temas, né? Então, discutir ensino, discutir essas possibilidades da geografia, né, em temas que às vezes, o Tonico uma vez falou para mim, ele falou desse jeito para mim, você quer estudar revolução, vai para ciências sociais. A geografia não pode discutir revolução. Mas não tem geografia, mas não tem revolução, a geografia, não tem uma geografia da revolução? Lógico que tem. As pessoas saem nas ruas, elas ocupam a cidade para fazer revolução. Tem tudo um mecanismo. A polícia sabe as ruas que você entra, que você sai. Por quê? Porque a polícia tem aula de geografia. E além da ocupação do espaço naquele momento, nós temos também aquilo que acontece durante e pós-revolução. A gente tem, por exemplo, a refuncionalização de formas espaciais, né? Lugares, escolas que acabam virando acampamentos, sei lá,
padarias que acabam virando clubes para se organizar, e depois, né, a destruição de formas espaciais, destruição de um palácio, destruição de monumentos, construção de novas formas depois. Isso tudo é geografia de qualquer revolução. Enfim, né? Quando a gente imagina a geografia, é tipo assim, é aquilo que em 1940 os caras fizeram. Não, tudo bem, cara, é importante, mas peraí, nós estamos em 2020. Como é que a gente pode fazer uma coisa atrativa? Então, respondendo a ela, não tem. Pelo menos eu te conheço. Pode ser que tenha, mas eu te conheço. Né? Enfim, bem, a segunda questão é, por exemplo, vamos pegar o que que a gente fez no PIBID em 2000 eu não lembro se foi 2018. Eu não lembro, porque eu sou muito ruim de data, cara. 18 ou 17. Era eu e uma outra professora que éramos coordenadores do PIBID. E aí, o que a gente percebia, né? Que os alunos entravam lá na hora da reunião e ficavam olhando para a parede. Uma boa parte dos alunos. Por quê? Porque eles estavam ali, porque eles recebiam uma bolsa e aí eles se sentiam na obrigação de ir. E a gente passava uma lista para os alunos. Passava uma lista para eles assinarem a lista. Então, é o medo que faz o cara estar lá. O medo de perder a bolsa. Tudo bem? Aí eu cheguei para ela e falei, vamos fazer diferente. Vamos fazer os alunos, eles vindo para a sala de aula, em vez de passar a lista, a gente vai incentivar eles a fazerem reuniões entre eles. Sem a gente. Eles vão discutir o PIBID sem a gente. E depois, num dia da semana, a gente fala com eles para ver o que eles decidiram sobre as reuniões. Sabe o que aconteceu? Os alunos começaram a vir peso, cara, nas reuniões deles. Eles fechavam a porta e desciam a lenha na gente. Aí depois, passava uma semana, fazer uma reunião com a gente. Aí... Ou seja, é uma forma autogestionária de fazer o PIBID funcionar. Mas você fala assim, ele vai funcionar sempre? Eu não tenho a mínima ideia. Pode ser que dá errado. A questão é, a gente foi fazer alguma coisa porque não estava dando certo, entendeu? Então a gente se propôs a fazer algo diferente. Aí o que vai acontecer? O que acontece lá? Na época, tinha tipo assim, você tinha que levar os alunos para Marília, que era tipo um lugar central que reunia todos os PIBIDs. Chegando lá, uma professora de Marília chegou e falou assim, bem, como você e a outra professora eram do PIBID, vocês vão apresentar. Só que a gente tinha feito o quê? Uma assembleia com os alunos, e na assembleia nós decidimos que os alunos iam falar sobre o projeto, não nós. Aí ela falou, não, mas não pode, porque isso aqui não vai acontecer, enfim. Aí uma professora foi lá e falou um pouquinho. Aí na apresentação, tipo assim, tinha um momento que os alunos apresentavam com o professor, os PIBIDs, né? Lá na frente. Sabe o que acontecia? O professor ficava lá na frente e ficava os 10 alunos do lado dele, calado. E o professor falava. As pessoas estavam assistindo, os alunos, ficavam todo mundo no celular. Tá nem aí, bicho, o cara tá falando. Tá no celular. Quando foi Ourinhos, o que a gente fez? 5 alunos foram lá na frente. E um professor. Os alunos levantaram e ficaram assim, ó. Tudo com os olhos assim. Mas como assim? Tem aluno lá na frente, não tem professor? Os alunos começaram a falar. E aí eles criaram uma dinâmica que nem a gente ia discutindo. Eles criaram na hora uma dinâmica. Os alunos que estavam sentados, assistindo, começaram a fazer conversa com os alunos que estavam apresentando. Mas você lembra que tal dia a gente discutiu tal coisa? Aí eles começaram a conversar. Então, uma conversa entre o cara que estava sentado lá na frente e o aluno que estava sentado assistindo. Estavam conversando para falar como que é o nosso PIBID. Acabou, os caras, acharam legal. Teve um tempo para tomar café. Um professor chegou para a gente e falou assim, muito legal o PIBID que vocês fazem, né? Eu falei, legal, você gostou, você. Vocês trabalham menos, né? Falou isso. Tipo, vocês jogam eles para trabalhar. Como a gente trabalha menos? A gente trabalha mais quando a gente faz isso. A gente trabalha menos quando a gente fala para o aluno assim, olha, se você não vier, eu te dou falta. Se você não vier tal dia, eu corto a sua bolsa. Assim você trabalha menos. Quando você começar a pensar junto com o aluno como fazer as coisas, você trabalha mais. Essa é a questão. Aí você chega e fala assim, mas isso vai funcionar? Como é que eu posso saber? Pode ser que não. Aí você muda. Tenta de novo. A questão é, se você discutir com os alunos, a probabilidade deles se interessarem é muito maior. Mas você está disposto a abrir mão do seu conhecimento elevado e sentar com um aluno que pode te ensinar alguma coisa? Foi o que aconteceu naquela escola, não foi democrática lá? O menino levantou a mão e falou, eu sei. Aí ele ensinou a professora que ensinou para o aluno.
Tem gente que ia se sentir humilhado. Como você é professora? E aí agora o aluno te ensinou? Pessoal, a gente está no mundo para aprender, cara. E a geografia é uma grande oportunidade da gente aprender juntos. Agora, se a gente acha que geografia é uma coisa, está na universidade, e às vezes o discurso é hiper mega sofisticado, os conceitos maravilhosos, que só geógrafo entende, e que ninguém mais sabe o que ele está falando, e a gente fala para nós mesmos. A gente está criando essa situação. Como você disse, o Reclio Kropotkin estava pensando no quê? Vamos fazer com que a geografia seja melhor compreendida. E vamos fazer com que as crianças, junto com a gente, construam a geografia na sala de aula. Mesmo que tem livro didático, que tem apostila, não tem problema. Não vai pegar e rasgar, entendeu? Vai pegar um rasgo e jogar no lixo, o cara vai falar de mandar embora da escola. A questão é, como é que a gente consegue trazer esse saber do aluno e colocar esse saber junto com aquilo que o livro didático, a apostila está precisando. Entendeu? Ou seja, não é anarquista no sentido de incendiar a escola e matar todo mundo, entendeu? Tem gente que acha que anarquismo é isso, entendeu? Vai incendiar a escola. Não, é incendiar no sentido de que todos na escola estejam ligados ao que está acontecendo dentro do ambiente. E quem não contribuir? Eu diria, assim, Amir, que talvez uma expressão que mais pessoas possam entender ou compreender, eu diria também que é como se fosse uma experiência radicalmente democrática. Exatamente. Né? É radicalizar a democracia, a gestão da escola, né? Acho que, assim, a gente está começando a ir para os nossos finalmente, Samir, mas eu acho, assim, que muitas coisas interessantes a gente falou aqui, você principalmente, sobre os precursores, né? Como é importante a gente voltar para os clássicos, para o Reclio, Kropotkin, como eles falaram sobre o ensino de geografia de uma perspectiva que hoje a gente acha que é nova, ou que é recente, quando na verdade há mais de 100 anos eles já falavam, né? De uma educação a partir da curiosidade das pessoas, né? Uma educação que desperte a curiosidade da criança, que a partir do trabalho de campo, da viagem, do passeio, da observação, as pessoas consigam compreender melhor, porque elas naturalmente seriam curiosas, e também uma perspectiva anticolonialista, né, de educação. Isso aí são coisas muito interessantes. E anti-autoritárias. Anti-autoritária. A escola tem que ser anti-autoritária. A universidade tem que ser anti-autoritária. O problema é o seguinte, cara, só pra gente fechar um pouco, desculpa eu estar atrapalhando, cara. Né? No cotidiano, nós não estamos ligados à hierarquia. No cotidiano, a gente não faz isso. A gente faz isso quando entra numa instituição, quando entra dentro de uma escola, de uma universidade, no trabalho, tem hierarquia. Na vida comum, a gente não faz isso. Eu, para conversar com você, eu não cheguei e falei, eu mando e você obedece. Quando as pessoas vão num bar tomar uma cerveja, não chega lá e fala, eu mando, vocês vão ter que obedecer. A gente tenta achar um consenso. Porque é assim os seres humanos, eles buscam consenso a todo momento. O que faz essas instituições é fazer de conta de que a gente tem que ser hierárquico. Mas a gente não é assim o dia inteiro. A gente não é desse jeito. Eu acho que é isso que os anarquistas estão trazendo. Por isso que combatem os anarquistas. Tanto de esquerda quanto de direita, eles combatem os anarquistas. Porque os anarquistas vão na estrutura da sociedade. Eles vão lá na estrutura e mostram, não precisa ser desse jeito. E pior, você não é desse jeito o dia inteiro. Você é quando você trabalha, quando você, sei lá, vai na igreja, aí tem toda uma estrutura, tem toda uma lógica na qual você não pode, mas no cotidiano você não sente vergonha, você vai tomar uma cerveja com os amigos e fala, não, peraí, eu mando, e vocês obedecem? Não, vamos pensar aí, pessoal, o que vocês acham? Não, vamos tentar achar, não é, até para tomar cerveja, uma coisa banal, a gente pensa numa coisa consensual. A nossa vida é consensual. Você sai na rua para conversar com o vizinho, é no consenso que você tenta. O que faz as estruturas, as instituições, é fazer a gente acreditar que a gente tem que viver em cima de hierarquias, cara.
Mas você fala, mas Amir, eu adoro ser mandado, eu adoro ser capacho. Não, tudo bem, eu não gosto. O que me incomoda é que eu não quero ser assim, entendeu? Por isso que a gente lendo esses autores, eles estão dando essa oportunidade pra gente refletir. E é por isso que eles foram negados na geografia, cara. Eles foram negados. Essa é a realidade, não é assim, esquecer. Esqueceu não, eles sabiam que existiam. O próprio Reclin, né, estima-se que ele tenha escrito em vida aproximadamente 22 mil a 23 mil páginas. Não tem como esquecer uma obra de 23 mil páginas, né? Enfim, o Ferretti fala 40 mil. O Ferretti, que é um dos maiores especialistas do Reclin, fala 40 mil. Nossa. Quem escreveu só 20... Coisa. Só do Brasil tem 600 páginas, cara. E é uma erudição ferrada. Estados Unidos do Brasil. Isso, exatamente. Um dos primeiros livros de geografia do Brasil, né? Entre em contato com o Plínio e veja esse livro. Entre em contato com o Plínio e veja esse livro. Nesse artigo que eu escrevi aqui, eu falo um pouco dessa experiência. Essa experiência é coletiva. Mira, essa experiência foi você que fez. Mas lógico que não. Como eu fiz. Eu fiz com os alunos. Os alunos fizeram. Eu só sistematizei aqui. E é assim que funciona. Ninguém vive individualmente. Quando você faz uma tese de mestrado, doutorado, você tem que ler. Você lê um monte de gente. Você conversa com um monte de gente. Tem a sua importância individual? Lógico que tem. Mas vai fazer sozinho sem ler nada. De onde vai vir suas ideias? Então, tudo que a gente faz é coletiva. Por isso que aqui é um trabalho coletivo, na qual eu sistematizei num artigo. Os alunos podem sistematizar em outros. Com certeza, até melhor do que o meu. Não há problema nenhum, entendeu? Maravilha. Só para arrematar aí, né? Duas coisas. Você falou rapidamente sobre os anarquistas e a hierarquia, né? E, claro, isso vale para a educação, mas para tantas coisas, né? A gente está num momento, numa sociedade brasileira e mundial que é tão comum a gente ver. Eu não sei se eu concordo tanto contigo, Amir, com relação à questão do cotidiano, porque a gente está imerso num cotidiano tão grande a partir daquele pilar do sabe com quem está falando, né? Pessoas que não têm quase nada falando grosso com pessoas que não têm nada. Né? Mas enfim, eu entendi essa ponderação, mas infelizmente eu acho que isso está tão arraigado na subjetividade das pessoas, está tão internalizada a hierarquia, que as instituições elas estão dentro da pessoa, não são apenas fora que você entra lá e pronto, você sai dali e continua reproduzindo, né? Então por isso que vem, né? Só arrematando, né? Eu vejo assim que talvez o olhar, vamos falar do olhar, né? O olhar libertário sobre o mundo, né? Para mim, ele sempre revela a separação estrutural entre dirigentes e dirigidos, entre quem manda e obedece. Pode ser na relação micro do cotidiano, pode ser na relação mundial entre países e por aí vai, né? Isso aí. E segundo, eu acho que tanto o Reclin quanto o Kropotkin, quanto o que a gente está entendendo aqui por educação geográfica, a gente vê que a geografia, ela é uma ciência, mas ela é muito mais do que uma ciência, né? Ela é um campo do conhecimento humano. Né? O ser humano ele faz geografia desde sempre, ele é um ser geográfico desde sempre, desde que apareceu. Né? Então a gente acaba disciplinarizando, a gente acaba sistematizando para fins de estudo, enfim, para fins de controle, eventualmente, né? Mas essa questão de despertar na criança, né, o interesse é porque a geografia ela não é simplesmente uma ciência, uma disciplina, ela é um campo do conhecimento humano, que nasce já fazendo geografia, cabe a gente, o professor, provocar isso, o professor despertar isso, né? Então olhar a geografia como um campo do conhecimento humano, em que a ciência ela é uma das vertentes, eu acho que isso é um caminho bem importante, né? Amir, a gente está chegando aos nossos finalmente, então, eu agradeço imensamente esse papo, tá muito bom, eu acho que o pessoal aqui também gostou bastante, muita referência, a gente pode talvez fazer daqui a algum momento, daqui a alguns meses, o ano que vem, enfim, uma outra conversa sobre isso, mas eu acho que, por enquanto, a gente vai encerrar por aqui, eu só queria te agradecer mesmo, agradecer aí a parceria, as reflexões, e que você fizesse aí as suas considerações finais, enfim, falasse qualquer coisa que você ainda gostaria de falar, fica à vontade. Não, cara, eu tentei ser o máximo aqui didático, entendeu? Tipo, demonstrar de que eu tive algumas experiências, não significa que as minhas experiências sirvam para todos,
mas eu garanto que foi muito prazeroso as minhas experiências. Às vezes, cara, você pode ficar meio pé a ver com alguma coisa com outra, mas isso faz parte, entendeu? Eu acho que a gente tem que pensar uma geografia na qual tanto os alunos da universidade quanto as crianças se interessem cada vez mais, né? Demonstrar de que o que nós fazemos na universidade não vai nada além do que sistematizar um conhecimento que está fora da universidade, né? De que as pessoas fazem no cotidiano, de pensar numa geografia que também seja aplicada, né? Da mesma forma que o capital aplica a geografia para ter lucro, a gente faça uma geografia aplicada, por exemplo, para que os movimentos sociais, junto com eles, nunca para eles, né? Mas junto com eles, pensamos a questão de ocupações da cidade, dos espaços, pensar de quem é a cidade. Né? Eu lembro quando eu estava um dia eu estava andando na Avenida Paulista e aí tinha um outdoor, né? Estava escrito assim, São Paulo é o seu aniversário. Aí eu fiquei pensando, mas quem está fazendo aniversário? Quem que é São Paulo? Quem que é a cidade de Santarém? Quem que é a cidade de Rio Claro? Quem que é a cidade de Ourinhos? Então a gente precisa entender quem que é a cidade para se apropriar da cidade. Senão, você não entende porque que a pessoa joga cofre no chão, joga papel no chão, ela não entende a cidade como dela. Isso é uma alienação entre a pessoa e a cidade. A gente precisa entender que a cidade é nossa. A gente a todo momento está fazendo a cidade ser viva. Mata todo mundo na cidade e acabou a cidade, cara. A cidade não subsiste com prédios, com casas. Ela subsiste com as pessoas. Então eu acho que é isso que a gente tem que pensar na geografia. E eu acho que esses autores que eu comentei aqui, eles ajudam muito a gente a pensar nisso. Lógico, mas eles estão no século XIX. A gente tem que pensar em 2020. Eu acho que hoje, muito mais do que em 1890, a gente tem condições de fazer a geografia algo atrativo, algo gostoso de aprender, a partir dos interesses dos alunos, sem abrir mão desses conhecimentos que tem na universidade, não há problema nenhum, entendeu? A partir de usar jogos, né? De fazer relações entre o que o aluno quer com aquilo que a gente tem para ter que ensinar. Ou seja, eu acho que a dinâmica sempre pode ser algo muito mais legal, entendeu? Entre nós, os alunos, construindo uma geografia mais nova. Uma geografia voltada para todos. Né? Enfim, eu penso assim, eu espero ter contribuído um pouco nesse sentido, né, cara? Para a gente pensar essa geografia. E falar, olha, a Miriam, eu não gosto do Clopote e o Recreio, acho muito ruim os dois, não tem problema nenhum. O meu interesse é que você conheça. O que você vai fazer depois com eles não me interessa. Mas o que aconteceu na universidade nos últimos anos foi negar a existência desses autores. Fazer de conta que eles não existissem. Eles existem, eles escreveram sobre ensino e geografia. Se as pessoas não conhecem, têm o direito de conhecer. O que vão fazer depois com isso não me importa. Então é aí, não é problema meu. Então é isso que eu queria, então, agradecer você pelo convite. E você fica à vontade. Toda vez que você quiser, a gente troca uma ideia, enfim. Tá certo. Obrigado, viu, Amir? Obrigado, amigo, que foi uma tarde assim, muito bacana, muito prazerosa mesmo, essa conversa tão necessária. Bom, certamente outras virão, mas por enquanto a gente se despede por aí. Obrigado, Amir. Obrigado a todos e todas que nos acompanharam aqui, né? O nosso canal do NEPES, um canal de divulgação científica da área de geografia e afins. Nós temos vídeos quase toda terça-feira às 4 da tarde. Você pode ver os nossos outros vídeos no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, né? E compartilhe nossos vídeos e para contribuir com a divulgação científica nessa época de negacionismo, de obscurantismo e de ataque à educação pública como um todo. Muito obrigado a todos e a todas e até uma próxima.